Essas duas professoras ensinaram muito o pessoal do camarão. Basicamente, existiam duas ações em nossa tecnologia da produção do camarão antes dela. Praticamente água e ração. Camarão era água e ração. Com essas duas professoras, foi preciso uma nova ação, uma inovação em nossa carcinicultura. Olhar a saúde do camarão e integrar isso à saúde financeira da fazenda. Sofreram muito, né? Foi um ensinamento com muita dor. Nós participamos diretamente desse processo e verificamos as dores das fazendas, nos profissionais, nas cidades que produziam camarão. Foi muita aula diária ali nos viveiros de camarão, com um aprendizado dolorido, né? Bom dia aos colegas, a todo o pessoal do camarão, bom dia aos produtores, fornecedores, profissionais, futuros profissionais. Bom dia a todo o pessoal do camarão. Vamos tomar aqui o nosso cafezinho com camarão e ter o nosso bate-papo semanal para buscar o aumento da lucratividade do nosso agronegócio do camarão, que é a coisa mais importante aí em nossa economia rural da região Nordeste, né? Eu sou o professor Pedro Martins, coordenador dessa escola de camarão. Bom dia aos colegas que estão entrando, né? Para quem não viu a primeira parte, nós vamos divulgar depois aí nas redes, né? Tudo bem aí com vocês, na fazenda de vocês, na cultura, na consultoria, tudo bem? Vamos aqui no nosso café com camarão. E hoje nós vamos falar em um processo que é normal no camarão. E como esse processo nós podemos aprender também, né? Ele recebeu o nome científico de, bom dia Zé, de ecdise, exúvia, né? É mais conhecido como a muda, como aquela transformação que o camarão tem para poder crescer. Então você que está dentro do camarão vê que ele tem um processo de muda, um processo de exúvia, de ecdise, que ele se transforma e ele cresce. E aí sobre isso, eu vou pegar esse ensinamento do camarão e fazer um contexto histórico hoje de como tivemos dois ciclos de crescimento em dois momentos de nossa atividade, tá? E eu voltando lá às professoras que ensinaram a gente com a dor, mas ensinaram e nós fizemos uma transformação em nossa atividade, né? No primeiro ciclo ali de aprendizado com esse processo de saúde, né, do camarão, nós tínhamos um setor totalmente desconhecido sobre esse assunto. Academicamente estávamos aprendendo sobre esse processo de saúde do camarão. Era um desafio grande, né? A gente tinha iniciado esse desafio no final da década de 90, implantando o CDCAM, o Laboratório de Diagnóstico da Saúde do Camarão. E naquele momento também, naquele primeiro ciclo, naquele primeiro aprendizado com aquela doença do camarão, nós tínhamos dentro do contexto da nossa carcinicultura uma combinação de outros fatores que complicavam, né, o aprendizado. A gente teve uma crise no mercado internacional, né, com a ação antidumping dos Estados Unidos. Isso complicou essa questão da comercialização que até hoje que a gente sabe que é de suma importância para a nossa atividade. Então isso foi um golpe grande, né? Além da questão ambiental, também tivemos uma estação chuvosa acima do normal. Então, ali no começo dos anos 2000, né, nós tivemos esse primeiro contato em setembro de 2001. Eu também estava, a nossa equipe estava reduzida, eu estava praticamente com a coordenação da professora Cristina, ali a gente tocando o laboratório, né? Eu estava numa perrio ali da minha tese, então pessoalmente também foi tumultuado, mas trouxe um monte de aprendizado, aquele primeiro ciclo com essa primeira professora, né? A primeira professora foi a Anin, né, o IMNV, e tivemos a nossa primeira inovação profissional, né? A nossa primeira inovação profissional na carcinicultura.
Foi uma pancada muito grande, né? E por isso que às vezes a gente está aqui conversando com. Bom dia, Salles, bom dia, Samília. Estamos aqui conversando com os fornecedores também, porque eles participam desse processo. E naquele primeiro momento, nós sentimos uma pancada grande na fábrica de ração. Apesar do camarão estar comendo muita ração, está morrendo em seguida, né, com a conversão alimentar bem alta, isso complicou no processo de pagamento dessa ração, que os produtores já não tinham esse recurso financeiro para pagar a ração. Então aí também começou a inadimplência, né? Mas nós aprendemos com aquela primeira dor. Muitos profissionais, como eu falei, né, precisaram uma transformação radical. Nós só tínhamos capacidade de diagnóstico, não tínhamos mais capacidade de interação, né? Estávamos iniciando a interação com o setor produtivo e foi difícil. A gente viu muitas fazendas demitindo os engenheiros de pescas, as cidades sofrendo, né, com o comércio, mas foi um aprendizado. A gente aprende de todo jeito, né? No segundo aprendizado com dor, né, a gente já tinha uma estrutura de diagnóstico melhor no Brasil, já estávamos formando novos profissionais, né? Outras instituições a gente já estava incentivando também, colaborando, né, em parceria para participar desse aprendizado com o processo de saúde e doença, que é o principal processo dentro dos viveiros, tá? Nós vamos já voltar a isso. E apesar dessa melhoria, nós sofremos com o impacto agudo de uma professora que era mais violenta na sua ação patológica. Nós sabíamos que ela ia chegar, né, e assim como chegou, né, no primeiro momento nós tivemos o contato lá com a Cassinicultura de Santa Catarina, né, e no Natal de 2004, me lembro muito bem, o laboratório estava em recesso e eu pedi ajuda ao até então aluno ali, que hoje é um grande professor, né, o professor Rubens, diretor do IF lá de Acaraú, e estávamos em recesso e pegamos essa amostra para ajudar o pessoal que estava sofrendo lá em Santa Catarina. Foi um impacto grande quando sozinho. Aí por isso que hoje a gente tem que trabalhar o máximo coletivo possível, porque naquele momento eu estava sozinho, eu, o microscópio e o camarão, uma véspera de Natal, e você vê, como eu não vi até hoje, né, vamos simplificar aqui, uma cabeça, né, o cefalotórax do camarão, com tanto impacto patológico, né, causado pela mancha branca. Nível de lesão altíssimo, que nunca eu vi em outro camarão na história das doenças do camarão no Brasil. E isso ocasionou um dano muito grande lá na cassinicultura de Santa Catarina. Eles nunca mais conseguiram se recuperar no nível que tinha até aquele momento, né? A gente lamenta muito pela parceria que tínhamos com os professores lá na universidade, né? Nós tínhamos uma relação muito grande, tínhamos colegas do laboratório que fizeram mestrado lá, né? Mas o problema foi maior do que a gente poderia trabalhar. E em seguida ela começou a causar um dano, esse dano, essa aula, uma aula com muita dor, começou a ensinar no dia a dia do viveiro, né? Já alguns poucos anos depois, o pessoal na Bahia, depois lá começo de 2011 para final de 2011, né? Paraíba, Pernambuco, né? E 29 de setembro de 2011, tive que dar o diagnóstico e explicar para um grupo de produtores lá num hotel lá em Natal que ela estava chegando na principal zona produtiva, né? E isso também foi um rebuliço grande. A gente foi acompanhando, né? Tivemos uma parceria com a Universidade Federal do Ceará, com a Federal do Rio Grande do Norte, que me cedeu. E aí em seguida veio aí 2015, 16 o oeste do Rio Grande do Norte e o leste do Ceará. Então, por onde elas passavam, os profissionais sentiam muito impacto. Não é
um aprendizado simples, né? É muita dor, muito sofrimento profissional. E naquele momento nós já tínhamos melhorado essa questão do diagnóstico, já tínhamos iniciado essa interação. Bom dia, senhora Márcia, bom dia, Wagner, bom dia, Ivaneuzi. E a gente já tinha iniciado esse trabalho, esse programa de saúde nas fazendas de camarão, mas nós tínhamos um aprendizado limitado da próxima etapa, que era construir soluções no coletivo dos produtores, né? E hoje, né, eu vejo que alguns colegas naquela época não entendiam esse contexto e, e até fui criticado, né? Eu vi assim, uma espécie de crítica construtiva, né? A pessoa só fazia o diagnóstico naquele momento, a gente tentava, mas nós íamos, por exemplo, ensinando que a gente não poderia combater diretamente o vírus, tinha que combater as bactérias, trabalhar com a microbiota, e daí foi aparecendo esse trabalho que hoje é bem comum, que é o trabalho dos probióticos, dos biorremediadores, né, da comunidade ali de bactérias. Então a gente estava começando também a trabalhar em cima disso e discutir esse conhecimento. A cabeça do camarão, eu acho que a senhora Márcia está aí, né? Deve estar ao vivo ainda, senhora Márcia. A cabeça do camarão e a cabeça do dono do camarão. A cabeça do camarão ele tem o processo imunológico de aprendizado ali. É um aprendizado inato, ele vai buscando as suas defesas e aprendendo a conviver com aquela perda de saúde. Nós tivemos esses dois ciclos de aprendizado. Dois ciclos de aprendizado importante para a cabeça do camarão. E para algumas pessoas, para algumas cabeças do pessoal do camarão. A gente precisa ter uma flexibilidade em nossa cabeça, né? Às vezes a gente fica com a cabeça ali um pouco, vamos dizer assim, no popular, né? Uma cabeça dura porque é difícil o aprendizado, o crescimento chegar e assimilar. A gente compreende de alguma forma porque tem alguns bloqueios que foram construídos no profissional do camarão, né? E, e a gente precisa, né? Por isso que hoje nós estamos nesse projeto da Escola de Camarão. Não é só essa questão do diagnóstico da situação de saúde do camarão. É um processo de aprendizado, um processo de ajudar o pessoal, a cabeça do pessoal, né, a se tornar mais maleável, né, a sua mentalidade. Por exemplo, nesse momento eles estão lá sofrendo com o processo de preço, de comercialização. Mas o que é possível aprender com esse sofrimento para transformar isso em um processo de comercialização melhor, diminuir a cadeia de comercialização, os elos, os intermediários dessa cadeia que está entre o produtor e o consumidor final, para que o preço melhore para o produtor e o consumidor final tenha uma demanda melhor com o preço, né? Então, isso também é um processo de aprendizado que a gente precisa ter, né? Então, precisa ter uma flexibilidade com a cabeça e precisa ter tem outros fatores, né? Até algumas vezes até a questão da união, tá? Então, eu lembro novamente do que eu falei no começo, né? O camarão, ele tem um processo de transformação, ele sofre um processo de metamorfose para o seu crescimento. Ele tem lá, como a gente chama cientificamente, né? Equidise, a exúvia, mais conhecido popularmente como a muda. Então ele tem essa transformação natural, sai lá de larvas, com vários estágios larvais, para o estágio de pós-larva, para o estágio de juvenil, para o estágio de adulto, reprodutor, ele vai crescendo com essas transformações ao longo do seu tempo, da sua vida, com essas ectises, com essas mudas, tá? E nós também precisamos crescer. Nós tivemos esses dois grandes crescimentos, essas duas grandes inovações na história da nossa atividade de camarão, porque a pancada foi muito grande, né?
É verdade, é preciso abrir a mente. Quem perceber isso só tem a ganhar, hein? Literalmente, só tem a ganhar, né? A nossa mente tem uma força muito grande. Se a gente conseguir unir com a inteligência e com sabedoria, nós temos todo o poder. O maior poder que foi dado a um homem, o homem que andou nessa terra com a maior riqueza, né? E o que ele mais pediu foi essa transformação na mente dele. Pediu sabedoria a Deus e ele se transformou, né, no rei Salomão, o homem que mais rico que já andou na face da terra. Ele só pediu isso, sabedoria. Poder abrir a mente dele para ele ir aprendendo, aprendendo e ir crescendo com sabedoria. Para você ver o poder que tem essa nossa mente, né? O poder da transformação, que a gente poderia aprender com o Camarão, que é um grande professor, né? Ele ensinou nesse momento ali que no começo da década, né, dos anos 2000, 2002, 2003, com a NIM, ele ensinou novamente na década seguinte com a Mancha Branca, e nesse momento, nesse terceiro ciclo aí, nós estamos buscando uma outra metodologia de trabalho, porque já não temos mais aquela metodologia de laboratório de diagnóstico tão, apesar de ter mais laboratório de diagnóstico, mas no dia a dia com o produtor, com esse trabalho que nós fazemos, né? Um trabalho que demanda muita energia e somente a gente aqui como instituição federal, né, eu como universidade, ministério ali na estruturação, fica difícil só essas duas instituições federais se a gente não tiver o apoio aqui, mesmo cada apoio pequenininho, tá? Cada nome que aparece aqui é um apoiozinho pequenininho, mas que vai somando, cada produtor, cada fornecedor, cada um dando a sua participação. Né? Nós estamos nesse processo de aprendizagem, de inteligência coletiva, para que a gente consiga subir o nível de sabedoria em nossa carcinicultura. As doenças, o processo de saúde é dinâmico, é contínuo. Nós temos que ter um aprendizado permanente com a saúde do camarão, assim como qualquer outro ser vivo. Tá? O camarão, devido às nossas dificuldades, né, do ambiente onde ele vive, da característica de vida, da ecologia do animal, né, e do impacto econômico, que alguns colegas já sentiram. Em números, eu acredito que grande parte dos produtores que estão hoje no setor não tem muita ideia do impacto que é a dor desse aprendizado. Aprender com a mancha branca, aprender com a NIM. Em números, eu acredito que não. Tá? Em números quantitativos, mas em números financeiros a gente já viu muitos colegas, né, sofrendo aí para melhorar a sua tecnologia de produção, inovar. Né? Sempre a gente vai precisar estar em uma inovação, né? Tem que tomar uma inovação, mas com sabedoria, com aprendizado. E eu estou falando isso porque nós estamos entrando nesse processo de busca para o início do funcionamento das atividades da escola, né? Estamos indo ali aos poucos, né? com pouca condição, mas iniciando. E esse início e esse funcionamento é importante para o futuro dessas ações, dessa atividade, desse projeto, né? Da Escola de Camarão para o setor. Tá? Essa questão da Escola de Camarão é para o setor. Bom dia, Rodrigo, tudo jóia? Então, depende de cada um que está dentro do setor. Tá? Bom dia, tudo jóia aí no Rio? Tudo beleza, né? Estou vendo lá a sua larvicultura, parabéns, tá? Depende de cada um do setor, né? O funcionamento, o futuro dessa ponte, porque depois da atividade aí com vocês, eu tenho que ter atividade lá com o pessoal da academia, né? Ontem eu tive a reunião com a equipe de apoio, né? Os estudantes da universidade, tem que fortalecer lá a ligação com o pessoal da universidade, que vai dar um suporte, aí, que vai dar uma ajuda. Então, tem o outro lado da ponte. Né? Mas eu preciso da participação de todos. Nós estamos entrando aí
eu enviei o link, né, para o cadastro aí, não só dos produtores, mas assim como a senhora Márcia cadastrou, tá, Rodrigo? Tem lá o espaço para cadastrar as larviculturas, o pessoal, os fornecedores, porque eu fico lá com contato. E aquele contato, principalmente o e-mail, é importante na hora de passar as comunicações, de passar os links para as aulas, os encontros que vamos ter em particular, né? Para quem estiver participando, nós vamos ter alguns encontros para discutir. Assim como a gente tinha um encontro presencial, vamos ter um encontro remoto. E aí com os links, eu vou passar do e-mail, né? Eu vou passar assim que a gente começar esse trabalho, né? Essa primeira etapa básica de acompanhamento é uma etapa gratuita, tá? Então a gente está lá fornecendo o link, todo mundo deve participar, todo mundo tem um celular. Então a gente está precisando também do apoio de você que está aí nos outros estados, que não produz, mas trabalha na consultoria, trabalha na assessoria, em instituições de apoio, né, estadual, SEBRAE, sei lá o que for. Mas tem um contato lá com os produtores, passa para ele, né, esse que é fornecedor de ração, de pós-lavra, passa para ele. A gente sabe que a gente tem uma quantidade grande de produtores, micro e pequenos, que tem limitações, né, de aprendizado, mas que nós vamos, a partir desse processo aqui, todo mundo é importante no setor. E nesse diálogo, todos vão aprender. Lógico que a gente vai ter grupos intermediários, grupos avançados sendo construídos ao longo desse trabalho, né? Nós precisamos de recurso financeiro para a coisa rodar, a máquina ir melhorando, né? A gente está em andamento esse processo de estruturação, mas para o funcionamento, o dia a dia tem despesas, né? Que nós precisamos cobrir essas despesas, tá? Então, todo canto, né? Todo canto. Tá numa igreja tem despesa mensal, né? Então, nós estamos nesse trabalho. O primeiro é ter esse cadastro dos produtores. Tá? Então, por isso que eu comecei esse nosso bate-papo de hoje, trazendo essa percepção aí na mentalidade, na cabecinha de vocês. E recordando a dor que essas duas professoras ensinaram, né? Porque às vezes a gente esquece. A gente esquece isso e imagina que está resolvido. E deixa para lá. Mas isso não está resolvido. Essa questão do processo de saúde e doença é um processo contínuo. Nós não estamos fazendo esse trabalho permanente. Né? Estou querendo fazer primeiro aquele acompanhamento do registro de queixa. Isso nós estamos começando a explicar para você entender e a gente compreender onde que está tendo uma quantidade maior de queixa de problema. Né? Em qual estado, em qual cidade, em qual condições, para a gente começar a montar uma estrutura de apoio, de acordo com as nossas capacidades. Né? Então nós, apesar do avanço aí de todo esse contexto, nós temos uma limitação operacional do laboratório de diagnóstico. Eu tenho que ajustar essa parte lá com o laboratório de apoio, que vai iniciar esse apoio conosco. Né? Eles têm uma limitação também. Então, tem que fazer essa espécie de triagem. Tá? Por mais que a gente esteja avançando, principalmente avançando aí na comunicação com vocês. A comunicação com o setor produtivo é a parte principal dessa etapa. Ter uma comunicação assertiva com vocês. Então, vocês participando, para que a gente possa ter lá o contato com o outro lado da ponte, que é o pessoal da academia, da universidade, que vai ajudar ali na tecnologia, na ciência, no conhecimento, na sabedoria, para que a gente possa ter um aprendizado permanente com a saúde do camarada. E isso influencia diretamente a saúde financeira da fazenda, o bolso do produtor. Talvez a gente consiga aqui de uma forma mais rápida dizer que isso dói no bolso do produtor. Talvez esse órgão seja o órgão mais importante do produtor. E isso dói no bolso do produtor. Muitos produtores quebraram nessas duas aulas que eu estou falando. Tá? Eu falei de uma maneira macia aqui, mas isso teve muita dor. Dor na fazenda, dor nos profissionais,
Nos engenheiros de pescas, que nos projetos pedagógicos ninguém nem falava de doença, e que de repente nos projetos pedagógicos dos cursos começaram a colocar essa questão da patologia do manejo sanitário. Tá? Para você ver o nível da dor. Foi bater lá na universidade, lá na formação desses profissionais. Tá? Então, nós já tivemos duas aulas importantes. E a gente precisa se preparar e melhorar a nossa condição de aprendizado, para que o nosso prejuízo com as doenças seja o menor possível, que a gente consiga sempre estar aumentando a lucratividade. Não só nesse aspecto aí que envolve a produção, mas na comercialização. Tá? Então, eu vou ficar nessa batalha aí do cadastro dos produtores. Essa mensagem de hoje foi apesar de ser suave, muitos sabem que tocou lá no bolso, né, e no coração e na mente. Essa mensagem era mais para tocar na mente, num pedaço da mente lá de cada um aí de vocês que estão me escutando, cada um do pessoal do Camarão. Sei que você pode ter parado lá no começo do vídeo, mas se você chegou aqui, você sabe que essa dor bateu na sua cabeça como profissional e bateu no seu bolso. Então isso teve um impacto grande na sua formação. E então nós estamos construindo mais uma etapa, estamos crescendo assim como o Camarão. Estamos nessa equidise, nessa transformação, mas sozinho, a minha transformação é uma. A transformação de cada um no seu ritmo é outra. A transformação de todo o pessoal do Camarão é outra. Tá? Então cada camarão, cada pessoa tem a sua muda, tem a sua equidise, tem a sua transformação. Então vamos batalhar e fazer a transformação do nosso setor. Tá? É assim que a gente vai crescendo. Então o nosso bate-papo de hoje, né, parece um pouco filosófico, mas eu quis foi entrar na sua mente. Sua mente aí que está, como diz no popular, né, com a cabeça dura, né? Mas é para entrar mesmo na sua mente, né? Eu acho que os profissionais de campo, consultores, representantes de produto, etc., eles podem ajudar muito nessa abertura da mente dos produtores. E tudo tem retorno positivo, sim. Eles podem e devem. Né? Em alguns momentos, eles foram os principais prejudicados, porque eles dependem do sucesso do produtor. Os fornecedores, representantes, consultores, e às vezes ele pode ficar, talvez, com uma percepção, tá, senhora Márcia? Uma percepção talvez equivocada que eu vou tomar consultoria daquela fazenda que é um cliente dele. Mas eu não tenho condição de tempo de estar lá na fazenda do Zé, do João, do Francisco, dando consultoria. Eu estou mais para ajudar o trabalho do consultor a melhorar o trabalho dele de assistência na fazenda, lá no trabalho que ele faz na fazenda dele, no trabalho que ele faz na venda da ração, na venda do probiótico, na venda da pós-larva. O meu trabalho é para ajudar esse profissional a prestar o melhor serviço e para que todo mundo cresça com a atividade. Tá? Talvez tenha essa percepção, não sei, pode ser da minha cabeça, mas a gente olhar lá o camarão, olhar a patologia do camarão, olhar a epidemiologia, daquela quantidade de populações de camarão que eu fiz uma estimativa, né, que podemos ter no Brasil ao longo do ano. Isso tudo é para ajudar cada um dos profissionais e produtores que estão dentro do setor, e até os futuros profissionais. Né? E todo mundo sabe, né, que cabeça do pessoal do camarão não é fácil, mas é possível, né, mudar. A cabeça do camarão também é dura, né? Aquela proteção lá, aquela carapaça, uma carapaça, protegendo tudo ali que está na cabeça, no cefalotórax, tá? Cabeça é o nome popular. No cefalotórax do camarão, na cabeça, né? Parece uma armadura, mas ela é suave também. Né? Quando a gente tira aquela armadura, a gente vê a suavidade daquela cabecinha do camarão. Então, cada um tem a sua transformação, cada um no seu ritmo, e nós, como escola, estamos aqui para ajudar nessa transformação. Muito mais do que dar o diagnóstico. Tá? Também recebi crítica, mas você não fez nenhum diagnóstico ainda, não pegou, está dentro de um processo, né, no processo do projeto. Tá?
É porque a gente tem crítica de todo lado, né? Quando a gente começa a fazer alguma coisa, né, senhora Márcia? Exatamente. O seu trabalho é um super apoio para ele intervir em tempo real, sim, e não ter maiores perdas na fazenda que ele assiste. Correto. Essa é a tradução, senhora Márcia. Muito obrigado pela ajuda aí, tá? É, poder ajudar o máximo de pessoas possíveis. E muitas vezes não é somente com o diagnóstico, às vezes é com a palavra, às vezes com essa palavra de transformação. Por isso que o nome é Escola de Camarão. Senão eu botava no laboratório de diagnóstico de doença de camarão. Tá? Então a gente já, desde o primeiro momento aí das primeiras diagnósticos do camarão, a gente já tem a ideia do camarão aqui na cabeça, né? Mas nós estamos nesse desafio de transformação, de muda, de escola. Tá? Por isso o nome Escola de Camarão. Para a gente ajudar aí na muda, né, que diz na cabecinha de cada um. Tá? Em compreender melhor o processo de saúde e doença e como que a gente pode avançar hoje e amanhã também que pode mudar e como isso interfere na saúde financeira, no lucro de cada fazenda, de cada negócio, de cada agronegócio. Então a gente precisa, não só na produção, como na comercialização também, né? A gente sabe que isso tem impacto e comprovado já em tese de doutorado que nós orientamos, né? Como o processo de adoecimento interfere também na comercialização, no preço. E para quem viveu sabe como era o processo de venda e como é quando o camarão está doente, está morrendo. Todo mundo sabe como é o processo de vender o camarão quando lá no viveiro o camarão está morrendo. Não é simples. Mas a gente entende a dor de cada um que está lá na fazenda, o sofrimento de quem está na hora dessa lá, tentando vender, tentando produzir. Nós sabemos disso, tá? Fica tranquilo aí, a gente entende a cabeça de cada um. E por isso o nome é escola, né? Porque a gente não está trabalhando só com a cabeça do camarão, estamos trabalhando com a cabeça do pessoal do camarão, tá? Lembra, a cabeça é o cefalotórax, é só para facilitar, tá? Então vamos lá construir juntos essa escola de camarão que é para todo mundo. É preciso entender que a união faz a força. Isso, é para todo mundo, a união faz a força, né? Uma frase tão antiga, mas super atual, que muda o futuro de todos. Isso. Muito obrigado. Essas seriam as palavras. Né? A gente está buscando esse futuro de todos. Né? Esse é um trabalho que é para todos. A Escola de Camarão é para todos. E para funcionar depende de todos. Precisa dessa união. Cada um ali dando a sua participação. Tá? Tem a participação lá, seu contato. Né? Escreve lá e cadastra o seu nome para eu conhecer você. Para saber quem você é, aonde você mora, qual é a sua fazenda e poder lhe ajudar de alguma forma. Tá? Cada um no seu ritmo, como eu falei, né? Cada um está no estágio de vida, no ciclo de vida, assim como é o ciclo de vida do camarão. Tá? Então, nosso café com camarão de hoje, nosso bate-papo, para mim é profundo, porque mexe na mentalidade, na cabeça aí do pessoal do camarão. Para outros pode ser raso, porque talvez não esteja o momento de escutar. Tá? Mas de qualquer forma, se mexeu aí com você, deixa aí um comentário e acompanha o nosso trabalho, faz o cadastro lá que eu vou mandar o link e de alguma forma dá o seu alô. Tá? E até enviando, né, esse comunicado, tem uns aviãozinhos aí que você bota no Instagram, no YouTube, né? E envia essa mensagem para tentar ajudar alguém que está lá no Camarão, em algum lugar do Brasil, tá? Então, muito obrigado aí, pessoal, pelo tempo, pela dedicação. Muito obrigado, senhora Márcia, aí, com o tempão com a gente aí, dedicando o seu tempo, dedicando o que a gente tem de mais precioso, que é o tempo da nossa vida, né? Escutando a nossa mensagem, tá? Então, um bom dia e uma boa semana a todos. Nós vamos fechar aqui a nossa salinha de aula, uma saulinha de meia hora, 40 minutos, tá legal? E um bom domingo, fiquem com Deus e na santa paz, tá? Tchau, tchau.